Fala, terceiro ano, beleza? Professor Michael. Então, a gente ainda está na parte de física moderna, né? Estudamos aí relatividade geral lá, criada por Einstein. E agora eu trouxe uma partezinha bacana que é a velocidade da luz, né? Já que o Einstein, ele, no artigo, naquele grande artigo dele famoso, né? A respeito da relatividade geral, ele escreveu lá que nada é mais rápido que a velocidade da luz, né? Nada no mundo, no universo, é mais rápido que a velocidade da luz. Então vamos entender um pouquinho como funciona isso. A velocidade da luz no vácuo é de 299.792.458 metros por segundo. Metros por segundo. Tá? Para facilitar os cálculos que envolvem a velocidade da luz, usamos frequentemente a aproximação. Aí, para a gente não falar esse porradão de número, a gente bota 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, tá? Ou, passando para quilômetros, eu divido isso por 1000 e fico com 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. Por segundo. É algo absurdo. Na verdade, não tem nada mais rápido, né? Aliás, até tem. Descobriram umas partículas aí, umas partículas subatômicas que viajam um pouco acima disso. Mas é uma teoria, não conseguiu trazer isso ainda para a prática. Vamos lá. O valor da velocidade da luz é extremamente elevado. Para se ter uma ideia, enquanto a velocidade do som no ar é de aproximadamente 1.224 km por hora, a velocidade da luz é de 1.079.952.849 km por hora. Ou seja, a velocidade da luz ela é meio que 1 bilhão mais vezes maior, 1 bilhão maior do que a velocidade do som. 1 bilhão de vezes maior. Então a velocidade do som já é algo absurdo. Mas a gente tem instrumentos criados pelo homem que passam a velocidade do som. Tá? Tem jatos militares que chegam a 2.000, 3.000 km por hora e passa a barreira do som. O legal é que quando ele passa a barreira do som, ele praticamente tira uma foto dele mesmo. É muito bacana. Depois vocês colocam aí e vê jatos passando da barreira do som. Ele bate assim e aí fica umas miragens do próprio jato. É muito maneiro. E aí é exatamente por essa razão que quando ocorre uma tempestade, a gente vê primeiro o clarão, o relâmpago, e depois que a gente, né, escuta o raio, não é isso? E é lógico, quanto mais demora para escutar o barulho do trovão, mais longe o raio caiu, né? Por quê? Porque a velocidade do som demora para chegar. A velocidade da luz é muito mais rápida. Então a gente vai ver a luz primeiro e aí vai demorar até chegar o som. Se cai um raio e o som vem na hora que você viu o clarão, corre que tá perto. Corre que tá perto, tá? Então assim, às vezes a gente demora 10, 15 segundos, né? Tu vê o raio, aí demora uns 15 segundos. Dizem que tem um cálculo, a cada segundo é mais ou menos 1 quilômetro. É alguma coisa assim. Então, se demora 15 segundos, o raio caiu a 15 quilômetros. Tem um cálculozinho desse aí. Eu não trouxe aqui não, porque não é muito certo. Não tem uma exatidão. Mas é mais ou menos isso. Beleza? Ao se propagar em outros meios diferentes do vácuo, a velocidade da luz sofre uma redução no seu valor. Na água, por exemplo, né, a velocidade da luz cai. Ela vai para 2,2. De 3 ela vai para 2,2, 10 a quinta quilômetros por segundo. E realmente, né, na água você vê que a luz demora um pouquinho mais do que no normal, devido à resistência toda, né, do material da água ali. Uma consequência deste fato é o desvio sofrido por um feixe de luz ao mudar o meio. Né? Beleza? Você estuda no segundo ano com difração e refração. Esse movimento óptico é chamado de refração, né? E ocorre pela mudança da velocidade da luz em função do meio de propagação. De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, nenhum corpo pode alcançar ou superar a velocidade da luz. Foi o que eu falei lá no início. Até meados do século XVII, acreditava-se que o valor da velocidade da luz era infinito. E a preocupação com o tema é constante ao longo da história. Aristóteles, lá antes de Cristo,
já observava que a luz levava algum tempo para chegar à Terra. Ele próprio, contudo, chegou a discordar e descartar a ideia da luz viajar instantaneamente. Aí Galileu Galilei, que tentou medir a velocidade da luz usando um experimento com duas lanternas separadas por uma grande distância, contudo, os equipamentos usados não foram capazes de fazer tal medição. Beleza? Chamado Euler-Romer, fez a primeira medição real da velocidade da luz. Trabalhando no Observatório Real de Paris, Romer elaborou um estudo sistemático de Io, uma das luas de Júpiter, né, que foi uma das luas que Galileu descobriu. Ele percebeu que o planeta passava por eclipses em intervalos regulares, com a diferença a partir do afastamento da Terra. E lá em setembro de 1666, o cientista previu corretamente um eclipse com 10 minutos só de atraso. Então ele acabou descobrindo, né? Ele apontou que com a Terra e Júpiter se movem em órbitas, a distância entre elas varia. Assim, a luz de Io, que é uma lua de Júpiter, é o reflexo do Sol, levou mais tempo para chegar à Terra. A demora aumentava à medida que os dois corpos celestes se distanciavam. Quanto mais afastado de Júpiter, maior a distância extra para a luz percorreu o diâmetro igual ao da órbita da Terra, em comparação com um ponto de maior aproximação. A partir dessas observações, Romeu concluiu que a luz leva cerca de 22 minutos para cruzar a órbita da Terra. Então ele pegou e sacou que a luz leva 22 minutos para cruzar a nossa órbita. E em resumo, as observações de Romeu indicavam um número aproximado da velocidade da luz. Mais tarde chegou-se à conclusão, lá dos 300 milhões de metros por segundo. E aí ele fez isso com o quê? Tendo o diâmetro da Terra, né, você pega ali o tempo que leva e faz o cálculo básico. E aí bateu nisso aí. Em 1685, as equações de matemático físico escocês James Clerk Maxwell tinha como base os trabalhos de Ampère, Coulomb e Faraday, que são a galera que fez a unificação de campos, né? Segundo ele, todas as ondas eletromagnéticas viajam exatamente na mesma velocidade da luz no vácuo. O Maxwell concluiu ainda que a própria luz em si era um tipo de onda que viajava através de campos eletromagnéticos. O cientista apontou que a luz e as outras ondas eletromagnéticas devem viajar a uma certa velocidade fixa em relação a algum objeto que ele batizou de éter. O próprio Maxwell não conseguiu explicar o funcionamento de éter, e foi o Einstein que solucionou a questão. Segundo o cientista alemão, a velocidade da luz é constante e não depende do observador. A compreensão da luz passa, assim, a ser o alicerce da teoria da relatividade. Então, ficamos com essa. A luz é o alicerce da teoria da relatividade. A gente estudou que a teoria da relatividade depende muito do observador. A gente estudou com o tempo. O tempo ele é relativo para cada observador. E eu sempre falei isso com vocês. Se você ficar 10 minutos debaixo do sol, numa fila, e você ficar 10 minutos com uma pessoa que você gosta, os 10 minutos debaixo do sol numa fila vai demorar muito mais do que os 10 minutos com a pessoa que você gosta. O tempo é o mesmo, só que a essência da percepção do tempo é diferente de cada observador, depende de como você está. E é isso que é a teoria da relatividade. Com a luz não funciona dessa forma. Ela é igual para todos, beleza? Um abraço, fiquem com Deus, valeu!